Começou a gravar, eu acho, né? Começou. Muito bem, muito bem. Boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma live aqui da nossa Footscan, retomando nossa sequência de produção de conteúdos, parceria com o Melhor do Candango, que originou isso tudo aqui. E fazendo uma série de conteúdos bem futebol raiz, assim. Acho que raramente a gente vai ver coisa, pelo menos desse nível de profundidade, nesse contexto de futebol. E a gente tem atraído uma audiência bem qualificada, aí tem entrado muito treinador, gente de fora do país, gente de outros estados, e curiosamente pouca gente daqui mesmo do Distrito Federal tem comprado a ideia de ver dessa forma, pelo menos, os jogos aqui da nossa segunda divisão. Eu acho excelente analisar esse tipo de jogo, todo mundo que começou na análise de desempenho, né, nesse tipo de trabalho, começou porque, pô, gosta de ver ali Champions League, Premier League, jogos da seleção brasileira, Série A, no máximo a Série B, e aí quer aprofundar o conhecimento do jogo e vai entrando nessa onda de analisar jogo. E a grande diferença que eu percebo analisando jogos de um contexto competitivo menor para esses da elite mundial é que a gente começa a perceber como pequenos detalhes fazem realmente muita diferença no jogo. Então, algumas coisas que a gente já admite por estar vendo só na elite os jogadores, como certo, como dado, né, como todo jogador é assim, né, e isso aí é óbvio, né, eu vejo muitos hates do Rafa, né, nos conteúdos que ele gera, falando que até eu na pelada faço isso, até o meu amigo não sei o que e tal, mas quando você vai ver a frequência, a recorrência, a qualidade técnica, né, e a repetição disso nos níveis menos competitivos do futebol, você percebe como aquela coisa realmente faz alguma diferença. E aí eu posso citar várias, das mais simples, desde domínio orientado, a uma ambidestria de domínio, um deslocamento, uma ocupação de espaço racional, uma tomada de decisão um pouco mais rápida, saber jogar um pouco de costas e de frente, variar, né, saída para um lado para o outro. São coisas muito básicas que a gente trabalha em escolinha de futebol, mas que alguns atletas têm dificuldade de apresentar. Na dinâmica da proposta para esse tipo de live que a gente está fazendo aqui agora, na quinta-feira, o Hugo, né, que é nosso sócio lá da Footscan, ele estuda o time, o que ele vai falar, ele prepara um material como se um analista de desempenho da comissão técnica fazendo um material bastante descritivo, né? E é bem estudado. No meu caso aqui, dentro da análise individual, a grande graça é que eu não vi esse jogo, eu não analisei o Darlison, eu não vi como é que é o jogo dele, conheço um pouco o jogador, por ser daqui, enfim, tá esbarrando com ele nas competições, mas eu vou avaliar em tempo real. Então, é a percepção de um analista, de um scout, para o jogo do atleta em tempo real. Então, será que eu vou prestar atenção em coisas que vocês prestariam atenção? Será que eu vou fazer anotações aqui de questões que para vocês pode ser relevante, pode não ser relevante? Qual que é o meu olhar, né? Então, a brincadeira é ver o Darlison e ver também como é que eu trabalho. E aí vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai achar ruim, né? Vai ter gente que vai achar muito bom, muito fera, e tem gente que vai achar uma porcaria, não quero nunca mais ver esse negócio. E eu acho que a grande graça é essa, porque, como tudo na vida, que você está emitindo uma opinião, você só está dando uma opinião, você não é o dono da verdade. Beleza? Então, Darlison Felipe da Silva Pinheiro, tem 21 anos, nascido em janeiro de 2004, é lateral direito, faz parte aqui do elenco do Samambaia, que é meio que do grupo Brasiliense, que é mais famoso o pessoal de fora aí. É como se fosse um time B do Brasiliense. Não dá para fazer essa ligação direta de um para o outro, mas a gente entende aí, todo mundo sabe que tem uma coincidência na administração dos atletas e tudo. E a competitividade é muito alta, porque quem está no Samambaia, quem está nesse elenco aí, no caso do Aruc, que é esse time de azul e branco, quer muito chamar a atenção para poder fazer parte do time do Brasiliense, que é onde tem os melhores salários, os contratos mais longos. Então tem uma competitividade grande por aí.
E o Darlison é uma figurinha que está aqui em Brasília há muitos anos, desde do Sub-20 ali, que ele veio para cá, e fez parte da equipe do Sub-17 do Ceará. Então, é um jogador lateral direito aí que a gente tem algum conhecimento, mas confesso que não analisei nesse campeonato ainda. Então, vamos lá, sem ficar aí mais travando a análise, vamos ver o que nós temos separado aqui de material, se o play funcionar. Vamos embora. Beleza. Então, ele com a bola aqui batendo no lateral curto, na tabelinha com o Lila, domínio orientado, saiu, passada larga, tocou e deslocou, a jogada foi para o outro lado. Segue aqui embaixo, por fora do bloco, dando opção, não evoluiu a jogada. Agora a gente está por uma transição ofensiva, jogada no lado oposto, bola longa no lado dele, não conectou o ponta, agora a transição defensiva no lado dele. Deu ali um espaço, correu, levou a bola nas costas e chegou junto, usou em posição do corpo, voltou para a lateral e jogou certo. Vocês estão vendo aí ou tá travado? Aqui pra mim tá dando uma travada. Aí eu tava na dúvida se era a minha conexão ou se era aí. Beleza. Agora ele tá Tá aqui por travando um dentro, pouquinho às vezes. o ponta por fora, o meia por dentro, e ele mais por dentro ainda, no corredor central. Veio tabelar e deixou aí o Ian Carlos carregar bastante bola para o outro lado. Então, estamos começando aqui. Eu estou achando que está travando para vocês. Vamos lá, vamos seguir. Agora aqui, mais uma vez por fora do bloco, domínio orientado para fora, já conectou, deslocou, bastante dinâmica, né? Você tenta se aproximar da jogada, deu opção no fundo, não foi acionado, mas é um comportamento tático importante. Esse por quê? Né? Porque quando ele faz esse deslocamento, quando ele faz esse deslocamento, ó, ele carrega a marcação com ele, e aí libera justamente o espaço que o meia, né, vai receber aqui. Se ele se mantém só em opção ali por trás, né, acompanhando o ponto e dando a opção de apoio, ele não carrega essa marcação, e aqui o Toró, que é o volante, camisa 5, não ia conseguir poder pegar essa bola já entrando numa zona de finalização aqui dentro do funil, né, na entrada da área. Então, esse tipo de comportamento de deslocar, carregando a marcação, é importante, e já é um comportamento um pouco diferente do Darlison aí, que é legal de ver. Tá ali, próximo da jogada. Acho que faltou para ele aqui entender melhor, né, ter uma intuição melhor de para onde que ia a jogada. Você vê que ele ficou escondido aqui, né, sem abrir exatamente uma linha de passe para poder jogar. Tá, para você estar travado aí, eu estou esperando aparecer aqui. Então ele está ali por trás, aberto, mas não consegue gerar de fato uma linha de passe, né? Então faltou manter-se em dinâmica para poder gerar uma nova linha de passe e ajudar, porque a superioridade numérica estava com ele aqui. Então, nesse sentido, a mesma dinâmica que ele apresentou para libertar o meio para o Toró, ó, essa dinâmica aqui, passou, entrou em impedimento, vem para o lado, e aqui ele ficou preso. Então, nesse momento aqui, ele está exprimido pela lateral do campo, pela linha do impedimento, e está escondido atrás do ponta, o Ian, que poderia ter aberto também, né, se deslocado, mas na ausência desse deslocamento do Ian, ele teria que se manter ali, né, em dinâmica e procurar oferecer alguma linha de passe, algum tipo de jogada. Ou ele pode bater o pé para dentro, né, do campo e buscar um facão, né, para não entrar em impedimento. Eu vou riscar a tela aqui e vamos ver se vai funcionar. Mas eu acho que isso aqui a gente consegue tirar algumas coisas legais. Eu tenho mais ou menos uma linha de impedimento, eu vou botar em preto aqui, nessa zona aqui, né? Então aqui ele está mais ou menos fugindo do que seria essa linha de impedimento aqui. Então, por trás desse cara aqui, ele não pode receber a bola. Vai chegar aí, chegou a marcação. Agora, ele poderia
bater o pé dentro e puxar o facão para esse passe passar aqui, nessa janela, né? Nesse intervalo aqui. Tá dando para ver ou tá muito clarinho? Tô achando que tá muito clarinho. Pra mim tá tranquilo pra ver. Tá. Dá para ver bem. Então, Dá pra ver bem. então nesse intervalo aqui, nessa janela, né, ele poderia receber esse passe, ele bate aqui para dentro para sair da linha de impedimento e correr para o fundo. Ele poderia dar a volta aqui, sair da linha dos atacantes, né, e vir para a linha dos médios, aqui, né, e se tornar aqui uma opção de passe. Ou, o que seria, na minha opinião, mais interessante, mais ousado, mais difícil de fazer, menos intuitivo, é ele fazer essa corrida aqui, ó. Para ele poder pegar o facão nesse intervalo aqui. Deixa eu botar em amarelo aqui também. Nesse intervalo, entre esses dois jogadores aqui, e ele pegar esse passe aqui. E esse sim seria mais ofensivo ainda. O que não pode fazer o jogador num momento como esse é ficar estático sem gerar uma linha de passe, né? Sem dar uma dinâmica para o time, gerando uma linha de passe, que é o que ele acabou fazendo aqui. Você vê que ele fica parado ali, sem saber muito o que fazer, como atuar. Ficou parado ali. Lucas, o Marcelo botou uma mensagem ali, dá uma lida pra gente. O Marcelo trouxe aqui, né, sobre essa questão de ultrapassagem, e ele comentou aqui, infelizmente isso é bem comum no Brasil, mesmo em divisões superiores, né, em níveis mais altos do que o que a gente está analisando. Legal. É isso mesmo. Tem alguns comportamentos que a questão do nível. Primeiro que a gente percebe que alguns jogadores podem subir de nível, né? Então, um dos poucos comportamentos que eu estou vendo do Darlison aqui, dessa questão de dinâmica, ele já se destaca um pouquinho. Agora a gente está vendo ele fazendo um movimento que é raro em qualquer nível de bola, que é o lateral direito jogar por dentro e o ponta ficar mais aberto ocupando o corredor lateral, né? Ele está ali no meio espaço por dentro, se apresentando. Então, tem algumas dinâmicas interessantes aqui de corrida, de opções, e já mostrou que tem capacidade de arrasto de bola, né? Tem um pouco de explosão. Então, de repente, para mim, ele já começa a despontar aqui um pouco de acima do contexto competitivo que ele está. Então, ó, a bola entra no ponta, ele já está por dentro, ele já estava trabalhando ali um apoio, o volante podia já ter dado esse passe nele, né? Então, o passe poderia ter entrado por essa janela aqui. Ele poderia ter recebido aqui, a bola veio por fora do bloco e ele está trabalhando aqui nesse corredor, né, do meio espaço, deixando o corredor lateral direito para o ponta poder atuar. Então é outra dinâmica aqui interessante dentro do repertório tático que o atleta vai apresentando aqui para a gente. Vamos ver o que se sai dessa jogada aqui. Olha, ele deu um facão, mas aqui eu achei que ele foi tímido no facão. A gente já percebeu, assim, por experiência mesmo, que o jogador, quando ele rompe em arrancada, ele se destaca dos demais no contexto, no contexto até visual, e ele se torna uma alternativa de passe mais atraente para quem está com a bola. Então, como ele dá uma trotada por trás do marcador aqui, o Ian não entrega o passe. Mas se ele tivesse, de repente, ido a toda para fazer essa corrida aqui por trás do lateral, ele teria recebido esse passe no facão. Faltou um pouco ali de explosão para ele realmente se mostrar como opção de passe. Foi um pouco de timidez. Beleza, se manteve dinâmica, passou. Acho que ele perdeu o timing ali. Isso aqui é outra coisa que a gente vê cada vez menos nos níveis mais altos, que é, não sei se vocês conseguem ver isso facilmente como eu, mas olha como o Darlison, ele percebe o facão que o Ian, o camisa 7 aqui vai dar, e ele segura um pouco o passe. Aqui, ó. Você vê que ele dá uma segurada, uma travada no passe que ele ia dar? Ele ficou inseguro de fazer esse passe, né? E aí ele acaba tendo que proteger a bola, fazer um giro, retardar a jogada e começar de novo. Insistiu ali. O Vinícius traz aqui um questionamento, e aí eu acho que até no lance anterior, quando ele faz o primeiro facão, que ele pergunta se esse passe, mesmo no limite do impedimento, se não poderia ser uma situação de vantagem para ele, porque o espaço e a velocidade dele ia ser maior do que a do zagueiro.
É isso, ele tem que gerar justamente essa vantagem, né? Essa vantagem de velocidade é aquela vantagem cinética, né? Então, como ele vai sair primeiro, né? Ele já venceu a inércia, já está em deslocamento, e aí o adversário vai ter que fazer um giro de quadril, acho que é aqui. Vai ter que fazer um giro de quadril para poder acompanhar a corrida, e aí já é tarde demais, porque ele está lá dentro. Então, o que acontece? O jogador ele tem que ter a iniciativa de partir primeiro, depois ver se o passe vem ou não. E alguns jogadores esperam o movimento do passe ou até um contato visual com o passador para daí fazer o arranque. Então, não é muito funcional isso, né? Marcelo, o que o Marcelo está falando, Lucas? Perfilamento corporal dele para esperar o passe não tem facilitado ele para receber a bola e puxar para frente. Outra coisa, preferência por dominar a bola usando o pé dominante, mesmo que não seja o melhor para a jogada. É isso aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Então faltou essa agressividade aqui nesse deslocamento. E aí ele acaba não participando dessa jogada por conta da agressividade de buscar esse facão, e tudo começa com um bom perfilamento, né? Beleza, Lila, o domínio não foi bom, escapou um pouco, a bola entrou, e aqui, ó, ele não vai fazer aquela corrida com toda a vontade que ele poderia. Está ocupando bem o espaço no corredor, né, no meio espaço, mas não aproveita a arrancada, e aí se coloca em apoio. Você vê que, assim, ele ocupa esse meio espaço, mas talvez ele não se veja um cara como um definidor de jogadas, né? Ele é mais e nem um criador, ele se vê mais como um apoio. Então, toda vez que ele passa abrindo, e no que ele passa abrindo, ele já está com o quadril apontado para o fundo, sem aquela agressividade do perfilamento, ó. O perfilamento mais adequado aqui seria ele estar com o peito apontado para a linha de fundo, né? Mesmo que ele domine, até preferencialmente aqui aberto, com o quadril e o pé dominante, o pé direito, mas o peito dele e o centro de gravidade já tinha que estar deslocado para quê? Para vir um arranque, né, na sequência. Mas ele é um jogador que, pelo visto, se vê no último terço como apoio. Ele não se vê como um criador ou definidor de jogadas. Isso diminui um pouco o horizonte dele ofensivo. Ele joga em apoio, dominou com o pé não dominante, no momento que era para dominar com o pé dominante, né? Tem que ter uma troca de apoios aqui para poder terminar de girar o quadril, que retarda um pouco a jogada. Ó, você vê que no momento do que ele vai receber o passe, a distância do marcador aqui, ó. Então o marcador está o quê? Uns 5 metros de distância, quase. E aí ele usa o pé esquerdo, e ele vai ter que ajustar o pé, ó, dar uns 3 passos aqui, ó. Contratempo. E aí ele vai ter que fazer mais uma passada para poder tentar o arranque. Já foi tarde demais. Não conseguiu o passe no fundo, não conseguiu o arranque, né? E por conta dessas tomadas de decisões muito pequenininhas, muito insignificantes, né, à vista do leigo, a jogada não se desenha de forma mais ofensiva. E aí, quando a gente está observando o talento, a gente está buscando o atleta, a gente quer ver justamente esse tipo de pormenor já enraizado no atleta que está no sub-20, né? Por quê? Porque ele já é um profissional, só não teve oportunidade de jogar no profissional ainda. E aí, dependendo do meu contexto, em que eu precise de explosão e aproveitar cada uma das falhas defensivas, porque isso aqui a gente pode considerar como uma falha defensiva, ó, o jogador recebe nessa distância toda, e você vê que nessa zona, eu vou rabiscar aqui de novo a tela, a gente tem um 3 contra 2, né? A gente tem 1, 2, 3 contra 2. Né? Então, essa zona aqui todinha, do meio espaço, né, do corredor direito para o corredor lateral direito, a gente tem uma superioridade numérica do Aruc. Então, isso é uma vantagem tática, e obviamente, se é uma vantagem para um lado, é uma desvantagem para o outro lado. Então, como é que eu aproveito situações de vantagem? Né? O jogador que ele tem tempo e ele tem espaço para poder jogar, ele precisa dar uma resposta que veja, né, essa vantagem tática e tire proveito dessa vantagem tática dentro do limite de tempo que o futebol de alto nível exige. Então, essa distância aqui, ela vai ser percorrida muito rápido. Aí eu chamo a atenção para isso aqui, ó, 18h41. Vamos ver quanto tempo esse cara chega no Darlison. Menos de 2 segundos,
ele já está ali ocupando o espaço e impedindo a progressão do Darlison. Então, o tempo é muito rápido, né? Acabou o espaço para ele, acabou o tempo da jogada. Agora que não quer um 3 contra 2, já virou um 4 contra 3, porque os dois daqui de trás já terminaram de fazer aquele bascular, né? Aquele giro, então eles já vieram em direção à bola, e agora tem uma situação de vantagem no contexto da defesa e não no contexto do ataque. E é muito legal notar isso, entendeu? Acho que essa que é a grande maravilha de você parar e analisar o jogo no detalhe. É perceber como que uma jogada não acontece por uma questão não tática, não do treinador, mas por uma questão técnica. E vamos combinar um negócio. O Darlison, ele tem total condições e competências e capacidades para poder resolver essa jogada como manda o manual e a gente está buscando. O que falta, às vezes, é o conhecimento ou a aplicação desse conhecimento. Marcelão, se você puder, seja bem breve na sua exposição, por gentileza. Não, só uma dúvida mesmo. A gente já percebeu que ele tem essa dificuldade. Como a gente pode corrigir sem ser... que a gente não está lá no tempo real, por exemplo. O que a gente pode propor, por exemplo, para o atleta, para que ele possa corrigir isso, né, sem interferir no treino dele, entendeu? Então, a gente mostrando, explicando por que esse tipo de comportamento é importante e qual seria o mais adequado, né? Então, pelo convencimento, primeiro a gente tem que convencer ele intelectualmente, depois ele tem que levar isso para o treino dele e reforçar ele mesmo, né, nesse tipo de comportamento. Então, assim, o que a gente pode falar para o Darlison aqui, né? Dominar sempre apontando o quadril para a linha de fundo. Então, é ajustar o perfilamento dele, né? E explicar por que o quadril é importante de estar aberto, apontado para a linha do fundo, né? O meu objetivo é o gol. Né? Então, eu quero chegar aqui. O quadril dele está apontado na direção quase oposta. Então, se ele deixa a bola passar e domina com o pé direito, quadril apontado para o fundo ou apontado na diagonal aqui, ele já sai desse vetor de corrida e de olhar. No momento, ele está vendo muito bem o campo, então isso atrapalha ele nessa tomada de decisão, mas ele teria que inverter. Vou botar outra cor aqui para não confundir. Ele teria que inverter a cabeça dele aqui e botar ele para ver essa parte toda do campo aqui. E usar o espaço para poder fazer a arrancada e progredir, porque toda essa jogada que a gente faz de mudar a bola para um lado e para o outro é para poder pegar a defesa justamente longe do corredor, para ele poder o quê? Progredir nessa zona livre. Então eu tenho que estar na expectativa de receber essa bola para aproveitar esse espaço. Então, como é que eu faço isso? Em vez de perfilar com o quadril apontado para o passador, eu vou fazer isso apontado para a linha de fundo. Convenci ele intelectualmente, ilustrei, mostrei aqui. Vamos ver se ele tem uma resposta com relação a isso. Um outro artifício que a gente usa muito, né? Todo mundo sabe bem disso, é usar o atleta referência. Então a gente pega algum atleta que tem esse comportamento já mais enraizado e coloca para ele ver como é que é esse perfilamento, como é que é esse inclinar o tronco para projetar, né, o centro de gravidade para onde ele quer se deslocar. Então tudo isso aí acaba ajudando o atleta a ter o entendimento e, a partir do convencimento intelectual, mudar o comportamento dentro de campo. Certo, doutor Marcelo? Vamos nessa, então. Vamos para a próxima cena. Então, ele tocou, girou, ficou mais uma vez muito estático, mais uma vez dominando com o pé. Agora ele dominou com o pé direito para fora, né? Que é um artifício, mas ele perde um pouco de velocidade nisso. Então, o pé de domínio dele, né, tá jogando contra ele por enquanto aqui nas nossas análises. Vamos ver se isso é um padrão para o resto do jogo todo, né? Começo de jogo, os jogadores costumam tomar algumas atitudes mais conservadoras. Então, pode ser que do meio para o final ele se liberte para poder usar mais o pé não dominante, para ser mais arrojado.
né, mais acelerado e agressivo para ocupar os espaços. Então, a gente começou uma análise aqui, 20 minutos do primeiro tempo, vimos aí 4, 5 cenas, por enquanto identifica esse comportamento como padrão, mas não quer dizer que seja o padrão dele. Ok, agora a transição defensiva, ocupou o espaço, me incomoda um pouco ele não ter feito 2 contra 1 aqui, porque você vê, tem uma ameaça forte aqui do outro lado, e ele está vendo essa ameaça, tem um salto aqui, e tem uma transição acontecendo. Então, assim, ele está vendo como dominada essa questão, esse enfrentamento, mas ele está no epicentro do jogo, né? O que é o epicentro do jogo? É esses 9,15 metros da bola. Então, se ele está no epicentro, o mais adequado é que ele diminua e faça esse 2 contra 1 e até a faltinha tática, né? Para não deixar a transição acontecer. O passe veio errado e acaba escondendo, né, esse tipo de decisão tática que o atleta oferece. Mas na Footscan a gente puxaria a orelha. E tem uma coisa que a gente fala sempre, que é o seguinte, né? Os caras escolheram ser atletas. Então eles vão ter que correr, vão ter que suar, né? Isso é pressuposto da profissão que eles escolheram. E a ação sem bola, ela é muita transpiração. E normalmente o pessoal que gosta de jogar bola não está jogando bola porque gosta de transpirar. Gosta porque gosta de jogar. E gosta de jogar o quê? Com bola. A fase sem bola é quase que um mal necessário para o jogo com bola. Só que no mercado, meu amigo, no mercado, se você não jogar sem bola e não jogar atleticamente sem bola, você não evolui. Então, naquele momento ali, era a oportunidade para ele mostrar toda a força física que ele tem, vamos colocar aqui de novo, e interromper essa transição. Seja desarmando, seja fazendo uma falta, ou no mínimo, fazendo com que esse cara que está com a bola aqui tenha que voltar ao jogo, porque ele vai ter uma barreira aqui na frente dele. Então, ele tinha essa possibilidade. Faltou para ele a mentalidade mais adequada, competitiva para defender. Vamos ver a próxima. Agora o time tem organização ofensiva ali. Não, já é outra bola. Bola parada. O time adversário está um pouco desorganizado. Vem uma cobrança rápida. Dominou com o pé direito. Abriu o quadril. Pontou para frente. Faltou um pouco de técnica para a bola não subir ali, ganhar mais velocidade. Já acelerou no passe e deu opção. Deu opção por fora, tá vendo? Ele deu opção de apoio. Olha a corrida toda que ele tinha por dentro. Olha lá. Eu estava imaginando ele chegar por aqui, ó. Não sei se eu estou exagerando, mas eu imaginei essa corrida por aqui, ou melhor ainda, por aqui, ó. Pegar essa bola aqui na frente, ó. O Ian dá um tapa aqui e já conecta ele nessa correria aqui. Ou por aqui. A opção dele foi apoio, de novo. Então ele mostra para mim, mais uma vez, que ele se vê como jogador de apoio, não como um criador de jogadas, e não como um definidor de jogadas. A gente vai desenhando um perfil. Então, ó, recebeu no pé, passe não veio bem, abriu bem, e aí, ó, explosão. Tá vendo que ele tem uma capacidade atlética, ele tem uma explosão, ele tem uma facilidade para ocupar o espaço interno, não só lateralmente, naquele forma mais clássica do lateral, mas quando ele faz isso e a bola chega nele, ele não é agressivo para buscar o gol. Vamos lá, vamos ver se ele vai para dentro. Aí, tentou o cruzamento, beleza. Acabou não mandando bem na bola. Mas olha só, outra coisa que ele demonstra aqui. Vamos combinar? Ele tem aqui um latifúndio para correr, ó. A bola vai entrar nele, no facão. Aqui. Ele tem uma situação de 1 contra 1 sem cobertura. E ele me parece não querer colocar a bola em disputa, chamar o drible, nada. Ele quer definir logo essa jogada. Chegou na linha de fundo, né? Teve passada larga, força ali, mostra que não é um cara que está condicionamento ruim, não é fraco, mas quando chegou lá se livrou logo da bola. Beleza, agora trocou com o Ian. Não, tá por dentro ainda, é ele de novo, ó. Ele por dentro, passou por ponta, acabou exagerando na força. Então a gente já vê que taticamente está desenhado para que o Ian abra e ele trabalhe por dentro, e ele está trabalhando por dentro.
Praticamente ele está cumprindo ali bem esse desenho tático. Ok, vamos para a transição defensiva agora. Vamos ver se ela se desenha. Desenhou. Passou. Ele com esse cabelinho tá parecendo o Arouca, né? No final da carreira do Arouca. Tem as trancinhas, moreninho, baixinho. Aí, ó. Deixou o Ian Carlos receber sozinho. Agora vem apoio por fora. Vai fazer ultrapassagem. Beleza. O Ian fomeou ali, mas demorou um pouco para chegar também. Esse tiro aí, Lucas, você que é goleiro, me explica como é que foi essa defesa do goleiro aí que eu não entendi. Olha lá. Toró soltou o pé. Vixe. Isso que ele pegou com o pé Ele pegou com a mão, e voltou no pé. bateu na perna e foi pro lado ali. Meio estranho, né? É, recurso. Recurso. Defesa em 2 tempos, né? Olha lá. Então ele vem, olha como ele vai lento, ele não ultrapassa com explosão, né? Não vejo ele pedindo bola. O Ian esperou o que deu, passou e beleza. Então vai se desenhando um perfil aqui para ele. Ó, o meu centroavante diminui, faz a pressão e ele tá ali. Não sei qual o comportamento que ele está adotando aqui agora. Não sei se vocês conseguem enxergar alguma coisa aqui, porque o meu atacante diminui. Olha a corrida do atacante ali, ó. Se desloca os 10 metros para poder, 15 metros para poder, com explosão, fazer uma pressão lá em cima. E o meu defensor está aqui mais avançado que o meu 10, não está pressionando e não sei que espaço que ele está ocupando, não sei o que está acontecendo. Então me pareceu aí também uma falta de ajuste. Ok. Toro abaixou, deu no pé do Lila. Lila já abriu pro Dyson. Tá ali guardando o mesmo corredor que o Ian. O Ian não dá opção. Bom passe na profundidade. Ele largou a jogada. Ó. Aqui ele tem que acompanhar a jogada. Ele tem que seguir junto com o Ian. Ele tá olhando. 25 do primeiro tempo. Cansado ele não tá. Aí ele deu o passe na profundidade. Ele deixou o Ian e o Lila num 2 contra 4 ofensivo. E aí tá aqui, ó. Tá paradinho. Fazendo um balanço defensivo. Demorou para chegar, agora ele chegou. E o Lila ali tentou o mais difícil, botou a bola na área, meio que sem olhar mesmo. Então, outra jogada que não se desenrola porque ele não foi ajudar a definir essa jogada, ele ficou nem em apoio dessa vez. Dessa vez ele ficou em balanço. Ok, bom giro, bom passe do facão e mesmo comportamento. Largou a jogada, deixou que o Ian fosse decidir a jogada sozinho. E o Ian, ó, Ian é fumacinha, viu? Ian rabisca, corre o campo inteiro, não se cansa nunca. Olha a distância que está o marcador dele. Ele já tentou fazer o cruzamento. Foi um bom cruzamento. Na risca da pequena área ali, dá para ter chegado alguém. Mas acho que podia ter carregado mais essa bola. Ok, transição ofensiva. Ligou o Ian por dentro, bom giro. Ele passou, não se sente confortável por 1 contra 1. Ó. Não foi para 1 contra 1, foi para a tabela curta. Tocou de lado e veio para trás para o balanço. A jogada não vai sair. O Ian vai pressionar. Bola em tiro de meta. Mais uma que ele tinha oportunidade de ser mais agressivo para atacar e ele prefere ser conservador. Para contexto também, essa molecada da Aruc é quase que um sub-23, enquanto que o pessoal do Planaltina é um pessoal 30 anos mais e são grandes e fortes, né? Então tem uma desigualdade física dos dois plantéis. Então pode ser também que o Aruc tenha entrado com um pouquinho de freio de mão puxado com medo dos enfrentamentos, né? Aí agora a transição defensiva. Tocou, pressionou. Não falta não, seu juiz. Ok. Estamos aqui numa construção por fora.
seis jogadores do Aruc fora do bloco, por trás da primeira linha de marcação do Planaltina, para fazer a saída de bola, mais um lateral. Só dois jogadores, não, dois dentro do bloco, um dentro do bloco só, que é o centroavante, os dois pontas abertos fora do bloco, e os outros jogadores todos antes do bloco defensivo, né? Então tem aí uma cautela muito grande do Aruc nesse jogo. Tocou e passou, ó, foi para a corrida, beleza, vamos ver. Se consagra, tira a bola do Ian. Deu passe de retorno, buscando meia para finalização. Boa visão, o passe saiu um pouquinho mascado, faltou um pouco de força, mas se apresentou e deu o passe de retorno. Felipe, o Vinícius traz aqui, né, uma colaboração sobre como que o atleta ele evita conduzir a bola, né? Ele quase não conduz, e se isso pode estar ligado com alguma insegurança dele com a bola no pé, que a gente vê ele, a maioria das vezes ele recebendo e já realizando esse passe mais rápido. A minha memória de Darlison é um cara que carrega muita bola, que tem muita explosão. Eu não sei se o enfrentamento aqui que a gente está vendo no Planaltina sempre em bloco médio, baixo, né, tá tirando um pouco desse espaço para ele correr, ele não está muito confortável. A gente pode tentar ver outras cenas mais para frente. Se em transição ofensiva ele não vai ser esse cara que carrega a bola, porque ele é um cara que carrega a bola, né? Na minha memória aqui seria isso. Nesse jogo a gente não está vendo, mas ele está evitando entrar em 1 contra 1. Ou ele antecipa cruzamento, ou ele gira para poder fazer apoio e recomeçar a jogada. Ele não está à vontade para ir para 1 contra 1. A corrida dele é no espaço, depois de uma tabela, de um desmarque, mas não no 1 contra 1. Okay, passou, escapou um pouco o controle, aí foi um erro técnico e demorou um pouco para levantar e começar a transição defensiva. Está assistindo muito o jogo. Abordou pelo lado errado aqui, ó. Ele abordou pelo lado errado. Foi por trás do jogador, ó. Ele não precisa ir por trás do jogador, porque o jogador não quer ir para o sentido do gol dele, né? Ele quer ir para o sentido do gol de ataque. Você tem que tirar o movimento dele para a bola, né? Contenção, princípio tático básico. Então ele não faz a contenção, ele entra no embate físico, se desgasta, mas ele não é efetivo por conta da abordagem. E aí, beleza, agora já tirou aquela velocidade da transição, agora o time vai se reorganizar. Então aqui, ó, tem um comportamento de tirar o passe por dentro, não foi efetivo do atacante. O time agora em organização defensiva. Não olhou as costas, ó. Ele olhando para a bola, faltou usar o braço aqui, alguma manhãzinha para poder saber exatamente onde está o 17, ó. Ele está olhando para a bola, não está com perfilamento agressivo de cobertura do espaço na profundidade, né? Ele está assistindo mais uma vez aqui um pouco o jogo. E aí, quando ele percebe que tem um passe, ele já está distante ali, meio metro do atacante. Se o passe entra mesmo, pega as costas dele todinho. Ele demora para chegar, travou a bola ali, mas acho que já saiu. Saiu não. Nossa, faltou muita competitividade aqui agora, hein? Que jogo de comadre. Olha lá. Cadê? Veio a bola, ele espera a bola sair. Opa, não vai sair. Deixa eu arrancar. Chegou, ele pisou na bola ali, os dois pisaram, ficou com o nosso pequeno Arouca aqui. Eu achei que tivesse até que sair da bola, o juiz apitado alguma coisa. Os dois estão aí se vendo e falando, não, você primeiro, por favor, senhor. Não, o senhor primeiro. Olha lá, que moleza, hein? Cara, se esse 17 é do meu time, eu ia ficar tão... Eu ia ficar maluco, dói das ideias. Aqui. Faltou estender o tapete vermelho para ele sair jogando lá. E não deu, puxa vida. Caraca. Beleza, dei o passo por dentro ali consciente do Darson, não ficou nervoso, estamos analisando o Darson. Bola saiu, bola no corredor do meu lateral, meu ponta tá na corrida, cadê meu lateral passando que nem um maluco do lado? Tava lá na linha de fundo? Tava, mas pô, deu tempo dele correr aqui, ó. O Marcelão sai lá do Rio agora e chega antes dele aqui no final dessa corrida. Olha lá, já dava para ele estar chegando aqui já. Ultrapassando, apoio por dentro, o que fosse. Faltou a chegada dele aqui. Boa, dominou, cabeça erguida, deu o passe, correu por dentro, fez o facão, recebeu, aí ele fica à vontade para arrastar. Ó.
Olha como ele não põe a bola em disputa e busca antecipar o cruzamento, tá vendo? É para jantar esse cara aqui, pô. O bicho é ponta, o 17, acompanha ele lá, não sei da onde. Então aqui ele tem que jantar esse cara e pelo menos chamar ele pro drible, né? Ó, ele esconde um pouco a bola, a distância. Olha o perfilamento dele aqui já, querendo colocar o corpo na frente da bola, caso venha algum tipo de embate, né? E aqui ele tem que jantar o cara, ele tem que partir aqui para cima. E aí eu lembro do Arsène Wenger falando, né? Que para mim é uma frase que marcou muito, por quê? Porque todo mundo fala que o fundamento principal do futebol é o passe. Acho que quem é da nossa geração aí, Marcelo, você é um pouco mais novo que eu, mas ouviu isso muito, que o fundamento principal do futebol é o passe, né? E para o Arsène Wenger, o fundamento principal do futebol é um contra um. Então, se o jogador não é capaz de superar e ganhar as costas do opositor, ele não é um jogador que vai jogar no futebol profissional de alto nível. Então, aqui, eu tenho uns 5 metros aqui de distância. Aqui eu tenho uns 8 metros e meio. Então, assim, a cobertura está bem distante. A caleta ficou bonita, hein? E ele vem aqui, ó, ele já podia ter, no momento que o passe chegou, em vez de dominar essa bola e conduzir ela na paralela da lateral, ele já poderia estar buscando uma diagonal. E esse fato dele buscar essa paralela é por quê? Porque ele quer ficar distante do opositor. Então, isso mentalmente mostra para mim que ele é um lateral que não se sente confortável na situação de 1 contra 1. Quando você observa um jogador que gosta do drible, a primeira coisa que ele faz é oferecer a bola. Ele coloca a bola como se estivesse em disputa para chamar o pé, o opositor, para daí ele tirar na velocidade para um lado para o outro e rabiscar para cima do cara. Então aqui, mais uma vez, ele foge da jogada individual, foge do 1 contra 1 e antecipa o cruzamento. E, cara, quem estuda um pouquinho de tática sabe. Cruzamento tira o U da torcida, o pessoal fica apreensivo, a defesa fica nervosa, o batimento cardíaco do goleiro, do zagueiro, do atacante sobe. Mas efetivamente mesmo, gerar finalização e gerar gol é muito raro. Então, quando você faz um cruzamento, você trabalha para chegar em último terço, o melhor desfecho da jogada não é o cruzamento. E aqui a opção dele foi tentar o cruzamento. E aí o zagueirão tira, ganha ponto no scouting, chega em casa com a certeza de que jogou pra caramba porque rebateu um monte de bola, mas a verdade é que nossos atacantes precisam ter mais recursos do que simplesmente chegar na lateral da área e cruzar a bola para dentro, porque sai pouco gol. E aí eu vou fazer também aqui uma menção aqui elogiosa a ele, porque, se eu não me engano, foi a 4ª situação de cruzamento dele e a primeira que ele cruza de fato. As outras ele deu um passe para a entrada da área. Que esse sim é um passe que gera mais situações de finalização e de gol também. Ok, cruzamento no lado oposto, ele vai chegar, levantou a cabeça, deu um passe para a intermediária. Né? Ele não prepara muito jogada, né? Ele é um jogador de apoio. Ele não é jogador da assistência nem da finalização. Ele é da pré-assistência, talvez, no máximo. De novo, muito espaço para ele correr por dentro, ele vem correr por fora. Ajuda, né, a gerar esse espaço que ele não ocupou, né? Então, esse espaço aqui é muito... Opa! Aí. Esse espaço aqui é um espaço taticamente muito legal, né? Que ele ajudou a criar quando fez essa corrida, né? Só que alguém tem que aproveitar, né? Não vai ser o 9, tem que ser o 10, ou o 9 pode vir ocupar espaço, o ponta baixar também, o que não aconteceu, mas do mesmo jeito que seria interessante eles ocuparem esse espaço, faltou aqui, peraí, faltou aqui ele ter tido essa leitura, ó. No momento que ele dá o passe, que o passe entra lá, ó, ele, na minha opinião, poderia ter feito essa corrida aqui, ó. Qual que era o objetivo dele aqui na análise individual? Correr na frente do 17, se assegurar de que colocou o 17 nas costas
e aí aproveitar todo esse espaço aqui, para quê? Para poder receber a bola do Uia pelo facão, ou no corte aqui por dentro desse que eu chamo de túnel aqui, né? Que é esse espaço entre um defensor e outro. Então ele poderia ter feito essa corrida aqui, para ele definir a jogada, para ele ser o cara mais agressivo do time, né? Porque tá o espaço vago para poder ser ocupado, porque o meu ponta, meu atacante pela direita, corre o tempo todo para o lado. Se ele corre para um lado, lembra? Vamos ocupar o meio espaço aqui, o corredor por dentro. Ele ocupou várias vezes. Aqui, que é o momento de agressividade e finalização, ele mostrou para mim ter pouco apetite, mais uma vez, para ser o cara que vai definir jogada. Então, o que eu percebo, assim, de verdade do Darlison? Tem muito espaço para evoluir, e eu acho que ele, com a informação correta, convencido intelectualmente disso que a gente está falando aqui, ele pode dar uma resposta dentro de campo em 3, 4 jogos, ou seja, até o final da segunda divisão aqui, que é o tiro curto, ele pode já começar a apresentar esses comportamentos. Basta ele querer, né, entender isso, né, primeiro, concordar com isso, que ele pode não concordar, e pode também ter uma orientação diferente do treinador, e o treinador manda e a gente só obedece. Aqui, ó, ele quase entra em disputa com a bola aqui. Então ele costura por dentro, aproveitou para fazer o facão, ó, na frente do 17, botou o 17 nas costas, aqui já era, não tem mais o que acontecer, e esse tapa foi muito longo. Nesse tapa aqui, agora sim, ó, para diagonal, em direção ao gol, com agressividade, só que foi um pouco longo esse tapa, e acabou botando a bola muito em disputa, e você vê que ele tira o corpo, né? Não sei se aqui ele tinha que ir para esse enfrentamento, colocar um pezinho antes, dar um pouquinho mais de arrancada, ou se estava muito distante e ele ficou com esse medo. Mas foi a primeira que a gente vê ele dominando e indo para o gol. E aí foi uma situação bem perigosa, uma situação que ele poderia ter finalizado, passado. Eu também acho que ele reduziu aqui, Marcelo, evitando o contato, né? Ele evita o contato físico aqui. E aí chega o marcador, ele ganha o escanteio e tal. Mas pelo menos eu vejo, ele fez o facão correto, ó, ele recebe aqui, bem lateralizado, deu o passe por dentro, já fazendo a arrancada. Você vê que não é uma trotada, é uma arrancada. No que ele dá uma arrancada, ele se torna a melhor opção do time. Você vê que o resto está todo mundo estático, só tem ele dinâmico. Então ele vai receber. E ele foi, ele não colocou a bola na paralela com a linha da grande área ali, não. Ele colocou na diagonal, apontando para o gol. Obrigou o salto do zagueiro, escapou um pouco do domínio, ele não teve a coragem para aquele enfrentamento final. Olha a diferença da largura de passada, né? Dele para o 3, né? O 3 abriu o compasso no limite, no máximo que ele podia, para poder ali abordar até com o pé errado, com o pé direito, essa jogada. Mas foi efetivo ali, e o nosso querido Arouca acabou segurando um pouco a passada, ficando com o escanteio. E é isso, acho que esse é um material que estava guardado. Não sei se teve um segundo tempo aí, mas eu acho que pelo tempo também aqui, Não, vencemos. Ele foi substituído no intervalo. Ah, então beleza. Então conseguimos vencer aqui todo o nosso programa, né? Avaliamos aqui o querido Darlison, lateral direito do Aruc. Marcelão, com a palavra. Cara, eu até, tipo, foi bom ver ele fazendo esse facão agora, porque uma das coisas que eu tava esperando era, será que na volta do intervalo o comportamento dele ia mudar? Ou ele ia sempre continuar, né, tipo, fazendo só por fora, né? Ou quando ele passa por dentro, você vê que ele nunca passa com decisão, né? Então, uma coisa que eu vi no comportamento dele, na maioria dos lances, ele espera, ele faz a jogada e tem a expectativa de receber naquele ponto. Se ele não recebe naquele ponto, ele abandona. Totalmente, entendeu? Tipo, ele assim, você vê que o perfilamento, a linguagem corporal dele é tipo, não recebi a bola, tal, então aí fica meio fora de jogo, entendeu? A gente viu um pouco isso no início, você falou ali, ele ficou fora do lance, e você vê que ele, tipo, né, aí vai dando aquela trotadinha. Uma das coisas que eu observo muito, às vezes, é a corrida do jogador, né? Esse cara parece jogador de futebol correndo, né? E às vezes ele, né, não parece tanto, entendeu? Ele não busca o posicionamento, né, correndo de forma adequada, tá? Então isso é uma coisa que eu acho que ele precisa melhorar. E outra, aquela questão do perfilamento, né, eu acho que assim, você falou bem, né, as duas coisas que o analista pode fazer, mas eu acho que, tipo, em algum momento vai ter que trabalhar com a comissão técnica mesmo para, olha,
cara, perturba esse cara aqui para ele perfilar. Eu acho que isso é um trabalho muito de base, né? Você falou bem, é difícil você corrigir isso no profissional, já que o sub-20 é quase profissional, né? É isso aí, maravilha. Obrigado aí, Marcelo, pela participação. Como eu falei, esse vídeo vai ficar no YouTube ali. Vinícius, quer falar? Pode falar. Eu só queria tirar duas dúvidas com vocês, né? Como sou iniciante aqui um pouco. O jogador exemplo para ele mais que se encaixa ali, talvez seria o Cedric do São Paulo, que sempre perfila direito e sempre ataca muito esse fundo, igual ele faz. Mesmo sem ser muito de X1 igual a gente espera, ele poderia ser mais perfeito daquilo que a gente espera, né? E eu queria também saber se esse Ian, se ele é reserva ou titular, porque me parece muito que ele está acostumado a jogar com ponta de pé invertido, que ele sempre queria um espaço para esse ponto invertido, sabe? Somente isso. O Ian é um ponta de pé invertido, né? Ele, na verdade, não, ele é um ponta direita destro, né? E ele abre bastante mesmo, e é um cara que usa muito corredor lateral. E já jogou até em times como o Alan, com 3 zagueiros, que ele faz muito bem esse corredor, né? E ele é bem fumacinho, assim, sabe? Um cara de muito volume, muita correria, parte para cima, né? E chega com certa frequência na grande área. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas o Ian é o titular, é um destro do lado direito e gosta de trabalhar bem pelo corredor lateral ali. Gosta muito da transição. E o jogo não teve transição ofensiva quase, né, pro Aruque ali. No caso do Darlison, com relação ao atleta referência para ele, eu não, de cabeça aqui, eu não conheço o cérebro para poder falar se ajudaria ele ou não nessa questão de perfilamento. Lucas, pensa em alguém assim? De cabeça, assim, não vem ninguém, né? Que desculpa interromper vocês, mas que eu penso sempre no sério que o Igor Vinícius, como eu sou São Paulino, né? Ou um pouco mais antigo, que é um pouco menos falado, mas o Marinho, que passou pelo Santos, foi campeão paulista, que sempre fazia esse perfilamento, assim. Marinho ponta? Que ele jogou a final do Paulista, que eu tava vendo recentemente, de lateral direito, naquele time do Santos, de 2002. Eu não sei quem é, então. 2002, Marinho. Eu sei que é esse Marinho agora, Rei da América. Não, Maurinho, perdão, Maurinho. Maurinho. Velho, não vou lembrar. Não vou lembrar. Eu também, assim, de cabeça. Vou ficar devendo essa aí, Vini. Para que foi Marcelo? Deixa eu ver aqui. O cara que sempre tentava perfilar o corpo para receber profundidade é o Daniel Alves dos tempos de Barcelona. Eu acho que o Dani Alves é um excelente exemplo. Porque ele é um meia, né, que jogava de lateral e trabalhava por dentro, por fora, tabelava curto, não era de rifar a bola, um cruzamento muito bom. Tinha 1 contra 1, não era a marca dele principal 1 contra 1, mas tinha o enfrentamento, muito mais no drible longo, né, no espaço de força do que habilidade. Mas eu acho que daria para fazer um trabalho de referência com o Daniel Alves. Acho que daria para ajudar, assim, alguma coisa. Jefferson, quer falar alguma coisa aí, meu global? Quero, mestre. Me parabenizar aí. Segundo, primeira vez que eu estou aqui, né? E isso é normal, né? Nas divisões de acesso, a gente que roda aí nos campos ruins da vida aí, é pegar atleta que você vê que, cara, um ajuste, esse moleque não estaria aqui. E eu trabalho muito com sub-23, então começou o vídeo aqui, eu comecei a olhar esse menino aí que eu não conhecia. Pô, moleque interessante, aqui tem 24 anos e tal. E a gente está na montagem de elenco aqui para 4 do ano que vem. E Quem que você achou interessante, cara? Oi? Quem que você achou interessante, que eu não entendi? O lateral que você fez análise do Darson. O próprio Darson. Aquilo que você falou, trabalhar com ele dá para evoluir legal esse menino aí. Eu acho que sim, acho que em 3 ou 4 jogos aí, ele tendo um acompanhamento de perto, ele daria uma boa resposta. Exato. E a gente fez muito. Esse ano a gente fez muito, pegou garotos aqui, voltando de ler, o clube que eu trabalho é um clube com um orçamento muito curto, né? É o orçamento mais baixo da divisão. Então a gente vive
de oportunidade. Então, a gente foca muito nisso. Sistema tático simples, o treinador gosta, não inventa muita moda, e a gente vai muito no individual, vídeo, o auxiliar técnico gosta muito de fazer trabalho complemento, e a gente vai evoluindo nesse sentido. E é bem interessante, cara, bem interessante o trabalho que você faz. Primeira vez que eu acompanho, inclusive eu preciso falar, até preciso falar com você mesmo, que a gente tá montando um elenco, eu sei que o Candangão aí você domina. A gente conhece os moleques aqui. Tem uns que dá pra gente fazer indicações para fora, e tem uns que pedem passagem, assim, cara. Tem uns caras aí que são desperdício, às vezes está aqui tanto tempo, mas falta muito conhecimento de quem é de fora do que rola aqui dentro, né? Então eu tenho certeza que um vídeo desse aí, daqui a pouco cai numa mão certa, e o cara leva ele para uma oportunidade fora, e estamos felizes da vida com isso. Exatamente. Nas divisões de acesso aí tem muito moleque, tem muita matéria-prima no Brasil. Esse é um negócio que eu acredito muito. Só que é isso, cair na mão certa. Porque tem treinador também que não tem paciência. Né? O cara faz o trabalho, vamos aí, eu preciso ganhar o jogo e dane-se. E aqui, graças a Deus, porque o trabalho é bem pequeno. Então, o técnico do trabalho está uma abordagem mais simples, mas também bem humanista. E a gente faz muito isso. Achei bem interessante esses pontos. E parabéns pelo trabalho, viu? Bem legal. Valeu. Obrigado, Jefferson. Valeu. Até me aproveitar para fazer um disclaimer aqui, uma errata, né? Que em algum momento eu acho que eu falei de sub-20. Eu tratei esse jogo como se fosse sub-20. O jogo é profissional e o Darlison é profissional. Ele é 2004, né? Ele 2004. Já estourou ano passado, o último ano dele de 20, né? Já está com 21 anos de idade. 2004. Entendi que tinha 24 anos. 24 anos, não, tem 20. Vai fazer 23 anos que vem. Olha, interessante, hein? Faz 22 ano que vem, cara. Faz 22 ainda. Então, mas a 4 que eu trabalho é 03, é sub-23. Você pode trazer 5 acima. Aí você traz 5 acima, são os caras mais melhor salário, digamos assim. Mas 04, interessante. Vou dar uma pesquisada aí. Eu vou chamar você no WhatsApp depois. Beleza, combinado. Marcelão, vamos encerrar então? O que você manda? A última coisa mesmo, acho que o exemplo que eu dei ali do Daniel Alves, acho que para ele vai funcionar bem, porque eu até botei depois ali, tipo, como o Barcelona não jogava muito com ponta direita, muito fechando, e o time aí tem um ponta direita, mas ele também gosta de fechar, né? O corredor abre muito para ele, seja o corredor, né, externo ou o corredor interno, né? E você via que o Daniel Alves, por exemplo, toda hora ele estava pronto para partir para a linha de fundo, né? Então o perfilamento corporal do Daniel Alves era sempre, né, eu vou atacar o fundo, eu vou atacar o fundo, eu vou atacar o fundo. Ele fazia o movimento, a bola não ia nele, o Daniel Alves não largava. Ele voltava para não ficar impedimento, né? E voltava até, tipo, não voltava na linha, ele voltava passos atrás para quê? Para que ele pudesse, né, atacar e, de novo, atacar, né, com potência. Muitas vezes você vê que ele, quando ele está tentando atacar, ele está, tipo, né, correndo, trotando e aí espera a bola vir para dar potência, né? Se ele passar com vontade mesmo, com decisão, ele vai ter mais chances de fazer a jogada que ele fez ali no final, né? Tipo, até de jogar em diagonal, e quando você joga em diagonal é mais fácil também para você fazer o passe de retorno ali para trás, que ele fez várias vezes, mas em diagonal você vai aproximar mais da área, vai ser o passe mais fácil também. É importante, eu acho demais para quem joga no lado do campo ter essa tranquilidade, até essa ambição para entrar na área com bola dominada, né? Porque a área protege o atacante e deixa todo mundo do outro lado nervoso. Então fica tudo muito no limite. E aí, nesse limite, é um passezinho para trás ali numa janela que aparece, que vem uma finalização, que vem uma jogada de drible, ou um pênalti, ou coisa assim, né? Então, essa ambição costuma ser bem premiada, e o atleta tem que ter isso dentro do jogo dele, né? Pessoal, agradeço a contribuição de vocês. Obrigado aí pelo tempo dedicado nesse sabadão, para ver aqui a segunda divisão do DF. Obrigado aí pelos elogios ao nosso trabalho. A gente segue aqui na Futscam, crescendo o portfólio de atletas, graças a Deus, trabalho de 4 anos já? Não, acho que nem... 4 anos. 4 anos já de Futscam, e a gente segue crescendo, cada vez mais solidificado aí no mercado, e buscando parceiros o tempo todo, indicações, novos atletas, porque empresa que não cresce
acaba. Então a gente tem que continuar crescendo aí, empregando mais gente, trazendo mais gente para dentro e indo para cima aí, porque tem muito material humano para a gente poder trabalhar e às vezes falta um pouquinho de ajuste, um pouquinho de entendimento para essa molecada realizar o sonho deles. E o meu plano de aposentadoria, que o meu plano de aposentadoria é ser parça. Eu quero parar de ser professor desses moleques e virar parça. Sabe, manobrista de lancha em Ibiza, passeador de cachorro em Madrid, esse tipo de trabalho que eu estou mirando aí para poder fazer minha aposentadoria. Tá certo? Me ajudem. Fute na área, pessoal. Obrigado. Tem Até a babá de próxima. cachorro, tá? É isso aí. Na quinta-feira que vem tem o Hugo aí trazendo algum time da segunda divisão. E no próximo sábado, provavelmente de volta às 9 horas, estarei eu aqui analisando algum jogador interessante dessa segunda divisão. Beleza? Abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, abraço.